Vendo aí as condições da Rússia, né, nos dias de hoje, salário mínimo lá é horrível, é baixo. As pessoas vivem numa... Quem ganha salário mínimo lá vive abaixo da média do mínimo para subsistir, para comprar comida, esse tipo de coisa. É uma infraestrutura totalmente destruída, uma vez que toda a economia da Rússia é voltada para a guerra, né, atualmente. Estão gastando tudo que tem e o que não tem para sustentar a dita operação especial, que eles não admitem que é uma guerra, eles falam que é operação especial na Ucrânia. E você vê, cara, o inverno lá tá batendo menos 30, menos 40 graus. Meu camarada, nem frigorífico consegue chegar a um frio desse aqui no Brasil. E as pessoas estão morrendo congeladas, porque a estrutura, a infraestrutura da Rússia é muito velha, é tudo mal manutenido. Então você anda hoje por cidades como Moscou, eu vejo vídeos, né, toda hora, por Moscou, São Petersburgo, que são as grandes cidades, né, os grandes polos financeiros da Rússia. Cara, tá explodindo os canos de água quente, que é a calefação, que rodam nas casas, né, para poder manter o aquecimento. Tá ruindo. O país tá ferrado, meu irmão. A Rússia tá detonada financeiramente, internamente. Mas qual é a propaganda que você vê? Que a Rússia é um império, que é um país forte, que tá ali na Ucrânia. E eles não admitem. Mas tudo que a Rússia quer hoje é um acordo para parar a guerra. Eu falei isso em um outro momento, né? E vou repetir. A Rússia, ela tem condições de vencer uma guerra relâmpago? Sim. Mas na atual condição que ela está hoje, devido às sanções, aos embargos financeiros, ao bloqueio comercial, que muitas peças industriais não estão mais chegando para a Rússia, né? Peças de reposição. Devido a todo o aparato, o cenário, né, que foi criado por conta da invasão dela na Ucrânia, uma guerra de longo prazo, a Rússia não está resistindo, ela não vai resistir por muito tempo. Aí não é interessante para ela, então. Cara, o pessoal vai falar assim, porra, mas a Ucrânia é um cocôzinho ali do lado da Rússia, a Ucrânia que não está resistindo. Meu amigo, o fato da Ucrânia ainda estar de pé, desde 2022, tendo sido invadida em massa pelo exército russo, já demonstra a resiliência daquele povo, do povo ucraniano. Já mostra que o exército ucraniano não era tão pequeno e tão fraco quanto todo mundo estava pensando. E tem gente que acha que, não, porque a Rússia, se quiser, ela destrói a Ucrânia em 2 tempos. Meu amigo, se pudesse, ela já teria feito isso. Ela não fez porque ela não consegue, não tem condição. Eu falei num outro momento também. A Rússia, ela já acabou com 70% de todos os blindados do país, da Rússia inteira. Quê? 70% de tudo. E não sou eu que estou falando, eu estou divulgando aqui dados oficiais. 70% de todos os tanques, viatura blindada para transporte de tropa, etc. Tudo. 70% de tudo que a Rússia tem, ela destruiu na guerra da Ucrânia. Caramba, hein? As aeronaves, quase todas as aeronaves de combate também já não estão mais em operação. Helicópteros, quase tudo. Eu estou falando de um número absurdo, 90%, cara. E volto a dizer, são dados divulgados pelos governos, tá? Governo ucraniano e governo russo. A Rússia não vai admitir isso, mas a Ucrânia divulgou isso. Porque os governos, antes da guerra, eles sabiam o que cada um tinha. Por exemplo, o Brasil hoje sabe o que a Argentina tem de armamento. A Argentina sabe o que o Paraguai tem de armamento. A Ucrânia sabia o que a Rússia tinha de armamento. Então, em cima de contas, nós já derrubamos tantos helicópteros, sobraram tantos para a Rússia. Entendi. Para o país inteiro. E aí falam assim, mas a Rússia ainda tem tropa em tais lugares. Não tem. Ela tem um efetivo, que é o mínimo para você manter a sua posição. O seu território, vamos dizer assim, já que são vários países dentro da Rússia. Então, se ela tirar todo mundo e botar na guerra, o risco daqueles países eclodirem, né? E quererem se emancipar é grande. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a Rússia, ela tem uma capacidade de mobilização muito grande. Ela vai lá naqueles países onde ela está cagando e andando pro povo, que não é russo. Está sob a bandeira russa, mas não é russo. É o povo que eu falei aqui mais cedo. É o cara que fala árabe, é o cara que fala mongol, é o cara que fala chinês que está lá. Que eles, irmão, o russo mesmo é daquela região ali. Moscou, São Petersburgo e um pouquinho mais ao sul. O restante é povo dominado. E é justamente onde eles vão para recrutar os caras, meu irmão, e mandar para a guerra. Uma grande maioria dos soldados que estão sendo recrutados na marra, vamos dizer assim, não são de Moscou.
não são de São Petersburgo, não são de Belgorod, não são das fronteiras com a Ucrânia, que é onde está a origem realmente dos primeiros povos russos ali. São de lá de dentro, são de lá da Ásia, da Eurásia, a fronteira com a Eurásia. Tu vê um monte de russo, meu irmão, com o olho puxado. Tu olha pro cara e fala, meu irmão, você é chinês, pô, você é japonês, alguma coisa assim. Caramba, eu não sabia disso aí. Pô, e tem muito, pô. A própria região lá da Sibéria, tu olhar pro cara, pô, de russo, branco, de 2 metros de altura, de olho azul, não tem nada. Tu olhar pro cara é como se você estivesse olhando pra um havaiano. Parece um indígena, né? De olho puxado e tal. E o oriental mesmo. Mas tá lá, bandeira russa, né, meu irmão? E é onde eles pegam a mão de obra, né? A massa de manobra deles e mandam pra guerra. E alguns desses países já estão começando a se rebelar. Eu falei aqui da Basquira, né? Por que eles estão tendo um conflito lá agora? Eu acabei não concluindo aquele assunto. Assim como na Praça Euromaidan, né? Eles estão meio que caminhando para isso. Um pensador lá, parece que um escritor lá da Basquíria, do Basquurquistão, eu não sei nem como é que fala, é basquurquistanês, eu acho que é isso. Sim. Deve ser isso. É um poeta, né, escritor e tudo mais, foi recrutado pela Rússia e estava sendo enviado obrigado para a guerra. E ele não queria ir e começou a fazer matérias em jornal e tudo mais. Foi preso e condenado a 4 anos de prisão. E isso causou uma revolta popular. Está acontecendo agora, tá? Quem entrar nesse momento... Agora tá acontecendo. Agora. A população está na rua. Primeiro dia foram 10 mil pessoas. Botaram a polícia russa para correr, meu irmão, na base da pedrada. Segundo dia, já era em outra região. Já tinha também alguns milhares de pessoas se manifestando. A polícia foi lá. Cara, Praça Euromaidan começou assim. Né? O povo vai se manifestar pacificamente, com bandeira, com faixa, e aí vem a polícia e pum, desce a cacetada no povo. E aí, você, por exemplo, leva tua esposa para uma manifestação, leva teu filho, e de repente teu filho toma uma paulada na cabeça de um guarda daqueles lá, e a tua mulher uma pedrada, meu irmão, isso vai gerar uma revolta. Claro. E você não vai deixar isso barato. Provavelmente você vai querer correr atrás do teu prejuízo. É o que está acontecendo, a escalada da violência. Em um ponto está acontecendo isso, lá na Basquira, região da Basquíria, né? E o risco disso se propagar, caso a Rússia retire a tropa dela de todo o território para direcionar para a Ucrânia, é grande, cara. Então, a Rússia, no longo prazo, eu acho que ela só não contava que ela sofreria tantas sanções e embargos. Primeiro, ela não contava nem que a Ucrânia ia resistir a 2, 3 dias. Porque tem vários documentários que mostram os políticos russos falando que o projeto da invasão da Ucrânia pela Rússia era ocupar o país em 3 dias. Caramba. Ocupar a capital, né, no caso. Chegar Kiev. até aqui. Porque uma vez que você ocupa a capital, depõe o governo, você dominou o país. Então, dali para frente, você vai, né, aos poucos, vai ter uma resistência aqui e outra ali, mas... E eles caminharam para isso? Eles estavam indo... Eles chegaram muito próximo, cercaram Kiev, né, a capital. E a região de Kharkiv, que é um estado já que faz fronteira com a Rússia, e mais ao sul também, eles fizeram em grande escala o que eles fazem em todo o fronte. Se você quiser, abre um mapa, chama UAV Maps, que mostra o mapa da guerra. E aí você vai conseguir ver, você pega, por exemplo, a região de Avdiivka. Você vai ver que a Rússia ela sempre faz uma pinça. Ela cerca, a tropa está aqui, ela cerca e tenta fechar a ponta ou deixar um corredorzinho só para o exército que está ali escapar, ou dominar de vez, fechar essa pinça e fazer refém ali. Ela fez exatamente a mesma coisa, só que numa grande escala. Entrou pela Crimeia, que é o sul, Sim. Entrou pela Bielorrússia, que é o norte, desceu em direção a Kiev e a tendência era deles fecharem essa pinça, cortando o país no meio, justamente falando do plano que eu comentei aqui, que é o plano deles para 2024, né? Dominar Kharkiv até o rio Oskil e depois avançar até Kiev, né? Mas até o que deu errado nessa pinça? O povo. O povo ucraniano. Eles não esperavam. Eu acho que eles contavam, né? Eu já ouvi algumas teorias falando sobre isso, que a Rússia imaginava que quando ela entrasse na Ucrânia, que o povo ucraniano ia tipo, chegaram os nossos heróis, libertadores. E porra nenhuma, né? O povo ucraniano nunca se deu muito bem com o povo russo quando se trata de liberdade, de território, de coisas assim. O povo ucraniano sempre foi usado como
ponta de lança em exército russo, né? Você vê na Segunda Guerra Mundial, os maiores nomes que você vê da Segunda Guerra do exército soviético, Vassili e tudo mais, é tudo da Ucrânia. Né? Os maiores atiradores de elite da Rússia, tudo ucraniano. Só que é exército russo, exército soviético. E eu acho que eles contavam que eles iam entrar na Ucrânia e o povo ia abraçar essa causa. E não foi o que aconteceu, né? Eles imaginavam que o Zelensky ia pegar um Uber e ir embora do país e abandonar, né? E na verdade foi o contrário, ele foi para a capital, para a rua, começou a distribuir arma para a população. Eu acho que isso eles não esperavam. Não, de jeito nenhum. Porque era o palhaço, né? Como eles sempre chamam o cara de palhaço. Que eu acho de uma maneira ofensiva assim. Cara, é ridículo quando eu escuto alguém falando isso. Porque ele demonstrou uma habilidade política que eu acho que nenhum outro político teria. Justamente por ele ser alguém da televisão, do relacionamento, do entretenimento. Um cara que fala inglês, fala russo, fala ucraniano, entre outros idiomas. É um cara que sabe chegar, ele tem etiqueta para poder cumprir os protocolos de negociação internacional entre nações. Então, ele tem intelecto para isso. E acho que dificilmente outro presidente teria tanta habilidade política para lidar com esse momento do que ele teve. E, engraçado, era um cara contra as armas, era um cara de viés de esquerda, vamos dizer assim, né? Só que a guerra, ela mostra a realidade que ninguém quer ver, né, cara? É tudo ou nada. E essa frescurada de não pode falar isso, não pode fazer aquilo. Quando o país está em guerra, isso tudo acaba, cara. A prioridade é outra. Essa história de direita e esquerda deixa de existir, cara. Você se torna um povo, é uma coisa só. Não tem mais diferenças políticas e ideológicas, porque não importa. Cada um vive o que quiser, faz o que quiser, meu irmão, desde que o país continue existindo, desde que a gente não seja destruído por um inimigo invasor. Essa foi a ideia na Ucrânia. Foi para as ruas, distribuiu o fuzil para a população e os caras metiam a mão no armamento. Isso tem vídeo, né? Tem vários vídeos desses no YouTube. Os caras pegavam o armamento, já desciam a rua, entravam num caminhão e o caminhão aí já ia para a linha de frente. Os caras, meu irmão, pau quebrando contra os russos. Bem ali, cara, tô falando de muito proximidade assim, de 40, 45, 50 quilômetros da capital. Isso não é nada geograficamente falando. Pô, isso é a Avenida Brasil. Ela tem 60 quilômetros, 61 quilômetros de ponta a ponta. Então, assim, menos do que uma Avenida Brasil de distância que o exército russo chegou da capital, sabe? Chegaram muito perto. Muito perto. E o volume de tropas russas, né? A gente tá falando de um comboio, ô Vilela, de 68 quilômetros. Foi visto essa porcaria de cima. Um comboio de viatura, de tanque, de caminhão, de carro, tudo do exército russo de 68 quilômetros. Foi visto do alto. Cara, assim, é algo inimaginável. E foi esse comboio que entrou por Kharkiv e cercou Kiev. Cercou Kiev, né? Se posicionou, pelo menos. E eles imaginando que iam ser recebidos com confete, né? Com festa da população. E aí tiveram a desagradável surpresa, né? A população se mobilizou, meteu a mão em arma e falou: porra nenhuma, aqui é Ucrânia, aqui nunca vai ser Rússia. E, cara, tá até hoje. O povo lutando, mortes todos os dias dos dois lados, mas quando a gente vê uma morte ucraniana, pra mim pesa muito, porque é o país que tá sendo invadido, cara. Não interessa.